O palhaço não sou eu, mas sim essa sociedade monstruosamente cínica e tão ingenuamente inconsequente que joga o jogo da seriedade para melhor esconder a sua própria loucura. Quem diz essa frase na nossa vida é alguma pessoa aí, mas aqui é Corirão, mais conhecido como um deus louco. Bom, do que eu tô falando? Diferentemente de qualquer outro sistema, esse é Edson, inspiração com outros medievais, como por exemplo Tormenta ou até mesmo D&D. A gente não quer se comparar a nenhum deles, mas de qualquer forma a gente acontece de ter algumas coisas parecidas, até porque o estilo é medieval, então não tem como seguir muito à risca sem olhar para as nossas referências. De qualquer forma, sinta-se é, receptivo a ver esse sistema em criação. Basicamente, o que eu estou fazendo é divulgando essa parada, esse sistema maravilhoso que eu estou criando com meus amigos. E basicamente, essa frase, Corridon, serve para exemplificar um pouco do mundo. Até porque o mundo é feito de mentiras. Até na parte dos deuses tem a corrupção. Se vocês viram vídeos anteriores, você vai ver como os deuses são ignorantes pela sua própria visão ou pelo seu ego, e você consegue constantemente ver esse tipo de coisas acontecendo. É claro que toda vez que você vai acabar vendo essas histórias que eu estou contando, você não vai entender muita coisa. Até por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, que é basicamente um prólogo, uma iniciação de Edson, contando um pouco da história, contando um pouco do que significa tudo que eu vou falar nos outros vídeos. E basicamente esse é um sistema medieval em concepção a outros, como eu já tinha falado, mas o nosso detalhe é se apegar muito ao fator histórico, como por exemplo Tormenta retrata histórias e histórias, mas a gente vai retratar a nossa. E também tendo referências como os heróis de one shots próprias nossas, que vai estar no livro. Provavelmente ele sai como PDF daqui um ano e pouco, e mais ou menos isso. A gente está no desenvolvimento, mas claro que qualquer um que queira fazer um playtest, eu vou estar organizando um servidor para vocês, para conseguirem jogar Edson e aproveitar também. Nesse sistema, diferente de outros como D&D, que vai abordar um D20, esse aqui vai estar abordando um D10. Eu não sei se isso vai mudar até a oficialização do sistema, mas por enquanto está sendo 3D10. Isso acaba por diferenciar e dar uma nova cara para Edson, até porque um D10 é algo barato, se for rolar em considerações, você consegue em qualquer kit de 15 ou 20 reais, e é algo que você pode aproveitar junto com seus amigos. É claro que não é tão facilidade igual um D20, mas um D10 também é fácil de se conseguir e não é algo de outro mundo como um D100, por exemplo, que é um pouco mais caro, mas ele pode ser usado, e é isso que a gente vai usar por enquanto. E na questão de classes, que é algo principal para a sua criação de ficha, vai ter algumas como herói, bruxo, diferentemente de outros sistemas que bruxo ou mago ou feiticeiro tem essas diferenças. Aqui a gente segue somente no caminho dos bruxos para ter uma cara diferente. É claro que se você quiser ter um condutor de magia, você pode, mas geralmente os bruxos que têm linhagem de sangue geralmente só fazem magia conforme a sua mana dentro de si. E também se quiser ter um grimório que nem um mago, nada te impede nesse sistema, mas claro que independente de tudo, a gente segue esse método de mais ou menos seguir essa parada de sair essa magia de dentro do usuário. Até porque isso é um fator bem interessante e geralmente nos outros sistemas, igual eu falei, são usados caminhos e nesse aqui a gente só tem um, diferenciando nós de outros sistemas. Mas também, se for olhar em consideração outras classes, a gente também vai ter caçador, samurai, que é algo bem interessante, guerreiro e também outros como bandido, prisioneiro e também alguns outros, que eu não vou citar todos. Mas basicamente é essa mecânica, a mecânica de classe.
ela vai ser introduzida nessa parada como definir os seus atributos, até porque tem uma lista gigantesca de bônus que você recebe por essa classe e você recebe todos os atributos ali, tá ligado? É claro que tem a distribuição de 10 pontos na criação da sua ficha, mas os principais pontos que você vai ganhar é por classe, que é algo que vai definir muito do seu personagem, da sua ficha. Outra coisa que você vai poder experimentar do nosso sistema é os ofícios. Basicamente, o que é o ofício? É o que o seu personagem é baseado, por exemplo, você ser um mensageiro que vai trazer uma mensagem para um povo, ou até para um rei, ou até mesmo como, por exemplo, um artista que vai passar o seu tempo majoritariamente pintando ou fazendo sua arte, seja embaralhando baralhos, cortando algumas coisas, fazendo o seu dinheiro, e entre outros, como por exemplo, outros também, como por exemplo, o pedreiro, que vai ser o principal fator nas construções. Por exemplo, se você vai ter um pedreiro na sua party, talvez vocês construam um barraco no meio de uma aventura que seja algo mais investigativo, que vocês tenham que passar mais tempo em um local em vez de viajar para outros locais. Tendo isso em mente, vocês vão ter um abrigo, vão ter um lugar seguro, entre muitas aspas, até porque tem muitas ameaças nesse sistema, então não é somente em casas que vocês vão estar seguros, mas de qualquer forma é um lugar de estar seguro nesse mundo. E também outro que vai ser guarda. Geralmente nas cidades grandes, geralmente quase todos, ou não, quase todos não, mas basicamente boa maioria tem em suas famílias guardas, que basicamente são aqueles que vão ficar de postos para não ocorrer nenhuma invasão ou algo desse tipo, e também fazer a parte do soldado, que também tem guerreiro, que geralmente guerreiros são dessa parte, que basicamente são aqueles que patrulham, fazem suas caças e cuidam desse reino ou dessa cidade, desse vilarejo. E se você quiser, você pode fazer em uma outra missão ou algo do tipo, por exemplo, ser um guarda de uma vila e os outros players acabam de chegar e os principais que vocês vão encontrar numa vila são guardas, são pessoas da vila, então geralmente você dá de cara com um guarda. É bom para principalmente colocar um player que está mais ou menos desinteligado ali com os outros players para unir ele. Basicamente foi isso, os ofícios, e vou falar de outro assunto também muito importante. Bom, eu vou falar sobre agora a geografia de Edson. A gente tem o mapa sendo feito, eu não vou mostrar logo aqui, porque o mapa está meio mal feito, não é feito por um artista, é só desenhado mais ou menos como a gente imagina, então não quero mostrar ainda, mas de qualquer forma, os dois reinos principais vão ser Nokihara e Songhai, basicamente são nações, no caso, que são representadas por países daqui, ou continentes daqui, do mundo real. Basicamente, Nokihara vai representar o continente ali da Europa e alguns países de lá, e também Songhai na parte asiática ali, no caso Japão, China, Coreia, mais ou menos ali, e toda essa cultura que eles vão passar vai ser muito importante para Edson, até porque já tivemos playtests do jogo passando nas duas nações e todas deram muito certo, deram para apresentar bastante geograficamente, mas claro que eu vou fazer um vídeo muito bem explicado sobre os reinos, até porque não existe só eles, existe um outro império e também povos bárbaros e também um continente chamado Continente Proibido, que é algo que deve ser citado, e eu vou fazer um vídeo só para continentes. E basicamente foi esse o vídeo. E aí, gostou do vídeo? Vamos para as considerações finais. Bom, basicamente foi esse o vídeo. Se gostou, fique à vontade para ficar nessas considerações finais que eu vou estar falando. Eu gostei muito do vídeo, eu espero que você se aproxime agora e até vez mais do sistema de Edson. E não sai do vídeo ainda, eu vou estar passando
mais ou menos ir falando sobre algumas pessoas do projeto. E basicamente eu não quero enrolar muito, então vamos falar logo. Basicamente, vamos começar aqui pelo dono do projeto, meu considerado colero, que basicamente a gente é bem amigos. No caso, meu grupo de amigos em torno estão participando desse sistema e eu vou estar falando sobre eles. O Colero é o principal criador desse projeto e ele basicamente criou bastante coisas e ele é um escritor, ele faz os seus contos e principalmente os deuses, até porque a ideia toda de criar o sistema foi dele, foi principal dele. O segundo a ser citado aqui é o Mano Zezo, é um escritor e alguém que criou muita coisa desse sistema, coisas que eu não citei, coisas mais burocráticas, foram feitos por ele e eu estou muito grato de ter ele na equipe, até porque ele é aquela pessoa que puxa a rapaziada para fazer o trabalho, então é algo muito bom de ter ele na equipe, eu acho que até como um supervisor ou algo do tipo. O segundo é nosso mano The Cat, que basicamente ele é nosso mano que geralmente olha para as coisas e deixa ela mais bonitinha, então eu vou deixar ele como editor gráfico. E ele também é uma parte muito fundamental do projeto e basicamente é basicamente isso que eu tenho que falar sobre ele. Também tem o mano Zuzeira, que basicamente ele é um escritor também, ele criou bastante armas pro projeto, então a descrição das armas é basicamente tudo por ele, dano, esse tipo de coisas. E basicamente foi esse o vídeo. Muito obrigado se você ficou até aqui. Meu nome é Kafka, sou contador de histórias quase diário e basicamente foi esse o vídeo. Muito obrigado se você ficou até aqui e tamo junto.